Cristã. Antônio, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio Dom Bosco. Boa noite. Boa noite, Padre Jacques. Obrigado e um prazer estar aqui. É muito bom tê-lo aqui, Antônio, até porque nós fazemos parte de uma comunidade em que está no centro da cidade e nós somos testemunha da vida corrida, apressada das pessoas. As pessoas têm que trabalhar muito, têm que lutar todo dia, têm que matar um leão por dia para poder sobreviver e cuidar de sua família. E hoje você nos traz um tema para conversarmos que vai na contramão dessa pressa, dessa ansiedade, dessa loucura do dia a dia, que é justamente a técnica da meditação cristã. Mas antes de falarmos para o nosso povo o que é meditação cristã, para que ela serve, qual o sentido de nós participarmos dela, eu queria falar um pouquinho de você. Você é um testemunho vivo para que nossos irmãos possam então entender o convite que nós fizemos a você nesse domingo. Fala um pouquinho assim do Antônio antes da meditação cristã e o Antônio hoje, após a meditação cristã. Padre, a minha vida na igreja ela começou assim através do encontro de casais com Cristo. Realmente foi o chamado, né? E isso me ajudou muito e ajuda todos os casais. Seria muito bom que todos os casais entendessem esse chamado da igreja, é um serviço da igreja que me ajudou muito como pai, como ser humano, né? Como casal. Mas eu caminhava na igreja como caminho, só que eu vivia doente, né? De estresse, muita ansiedade, e isso me causava muito problema, falta de concentração. E com a minha vida toda organizada, né, externamente, principalmente depois que nós fizemos o encontro de casais com Cristo, porque antes do encontro eu tinha algumas compulsões que me atrapalhavam, como bebida e outras coisas a mais, e o encontro de casais me ajudou. Mas eu continuava na igreja há muito tempo, há mais de 10 anos, e eu nunca tinha ouvido falar de meditação cristã. A realidade é essa. E por somatizar muito durante a vida, né, aquela coisa que a gente fica sempre buscando na correria do mundo, eu fui pescado por esse estresse do dia a dia, né, por essa demanda de consumismo exagerado, de correria. E aí eu me tornei uma pessoa muito ansioso, e isso começou a me atrapalhar a minha vida. Eu tinha muita dificuldade de me concentrar nas palestras que o SCC promovia, na própria celebração eu tinha muita dificuldade de me concentrar, e também até de compreender melhor a Sagrada Escritura também era uma outra dificuldade. Sabemos que não é fácil também compreender a Sagrada Escritura, precisamos de ter uma mente bem limpa, bem consciente, e isso foi me atrapalhando e eu não sabia para onde ir, qual o caminho a seguir, porque todos nós sabemos que a sociedade, né, no modo geral, tem uma tendência muito grande para ter doenças emocionais, pelo que nós vivemos hoje, mas saber o caminho, que caminho trilhar. Qual o caminho da paz que nós devemos encontrar, né, para cuidarmos de nós mesmos? Porque às vezes nós se preocupamos muito em cuidar do outro e esquecemos de cuidar primeiro de nós. Então, o que me pegou mesmo foi um aperto no peito que eu comecei a ter através do estresse. E esse aperto no peito, por eu ser comerciante, todo segundo semestre ele me incomodava muito. Eu já estava com 4 anos que eu sentia esse problema de falta de ar, de aperto no peito, e eu também não dormia à noite, com muita dificuldade de dormir, muita insônia, muitos problemas espirituais, muito pesadelo. Eu sofria também de uma doença chamada apneia do sono, comprovada pela polissonografia, que eu despertava a cada 20 minutos e eu ia ter que usar uma máscara, né, para poder ajudar na respiração.
Também tinha ATM, que é uma doença, né, das articulações, que devido ao estresse você pressiona, né, a arcada dentária dormindo, e quando eu acordava pela manhã aquela coisa muito desagradável de toda a vida que ter que abrir a boca, aquele estalo e já provocando dor. E ia no médico, dentista, o médico dizia que era do estresse. Então todos os meus problemas era posicionado para o estresse, né? Aperto no peito, fiz todos os exames de coração e o médico só queria... Aí o médico passava um remédio, o médico do coração, e o médico do sono passava outro. E eu estava quase que caminhando para uma depressão, né? Porque a minha mente vivia muito no futuro e muito também sofrendo no passado, pelo passado. E eu não saboreava bem a vida como eu saboreio hoje, eu não vivia no momento presente. Então, eu tive uma grande graça, eu sempre pedia muito a Deus a graça, né? Diante da imagem de Nossa Senhora, eu pedia para que Nossa Senhora intercedesse junto ao Pai do Céu, que eu conseguisse um meio de eu ficar curado, né? de eu descobrir um meio de controlar aquela ansiedade. E eu tive a graça um dia de ouvir o Padre Domingos Cunha falando na própria rádio Dom Bosco sobre meditação cristã, que era uma oração silenciosa que ajudava o controle do estresse. E aí foi quando ele convidou para uma palestra na catedral e eu fui assistir a palestra. A palestra era 2 dias de palestra, mas eu estava tão com a mente fixa no trabalho que eu assisti a palestra do primeiro dia e no segundo dia eu não fui, porque eu não tive tempo de ir, mesmo eu precisando. Eu sabendo que eu precisava. Então aquela palestra entrou muito pouco na minha mente, na realidade, mas ele colocou a gente para praticar a meditação 5 minutos. Só que Deus, um ano depois, me chamou e eu tive me sinalizou e eu busquei na internet Domingos Cunha e tinha uma frase lá dele que me chamou muita atenção, que ele dizia que de 1000 pessoas que começavam, padre, uma só permanecia, que era um caminho muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil, e que de 1000 pessoas que começavam a praticar a meditação cristã, uma permanecia. E esse chamado foi para mim, e eu digo, para essas coisas difíceis mesmo, que as coisas boas elas não são fáceis, elas não são rápidas, elas são difíceis mesmo, e aí eu comecei a praticar meditação. Antônio, você então coloca um pouco a sua vida antes da meditação cristã e toca num tema que eu acho que assola muitos irmãos que estão nos acompanhando agora, que é justamente a ansiedade, né? Às vezes assim, o estresse do dia a dia, as preocupações, até por causa do chamado responsabilidade que nós temos, a gente sai um pouco até daquilo que seria o nosso limite. Hoje, o Antônio consegue ter esse autocontrole através da meditação cristã? Sim, eu tenho esse autocontrole. Agora, é muito bom, padre, frisar que não é uma coisa que você faz, certo? E deixa de fazer. Ela é uma questão que exercício constante. Um exercício constante, uma oração contínua, como dizia São Paulo, né? É o orar sem cessar, é uma peregrinação da mente para o coração, que nós temos que ter disciplina, ter paciência e praticar. Vamos agora então entrar justamente no tema. O que é meditação cristã? Porque quando a gente escuta esse termo, meditação cristã, talvez alguém que esteja agora nos ouvindo pergunte, olha, parece coisa de budismo, parece coisa de religiões orientais, porque quando fala de meditação, a nossa cultura ocidental, principalmente nós aqui da América Latina, não temos muito costume de parar para fazer essa meditação. Então se torna algo assim um pouco estranho quando se escuta e às vezes até impossível. Talvez alguém possa dizer assim, não, isso é impossível, isso é coisa pra gente que não tem o que fazer, né? E eu queria que você então nos explicasse o que é meditação cristã. Meditação cristã, Padre Jacques, ela é um fruto de uma sabedoria espiritual universal. Ou seja, todas as grandes tradições religiosas praticam
O budismo, o hinduísmo, todas. E no cristianismo também pratica. Só que ficou esquecida essa prática, ela ficou esquecida no nosso cristianismo, né? E um padre chamado John Main, em inglês, ele é um grande responsável pela redescoberta dessa prática da meditação cristã. Ela vem dos padres do deserto, pelo século IV, século V, certo? As raízes, né, da meditação cristã, ela é dos padres do deserto e redescoberto pelo padre John Main, que deu início à Comunidade Mundial de Meditação Cristã. Tem um site, né, Comunidade Mundial de Meditação Cristã, que hoje é coordenado, o John Main já é falecido, mas tem muita literatura, livros importantes para quem quer realmente se aprofundar na prática. Os ensinamentos dele é importantíssimo. E hoje a Comunidade Mundial de Meditação Cristã, ela é coordenada por Dom Lores, que prega retiro em todo o mundo, e ele é o coordenador mundial da Comunidade Mundial de Meditação Cristã. E aqui na nossa Fortaleza nós temos o padre Domingos Cunha, que tem programa aqui na Rádio Dom Bosco, que dá curso de meditação, ensina meditação cristã há bastante tempo, né? Então, a meditação cristã, ela é uma peregrinação da mente para o coração, é uma oração silenciosa, uma forma de oração silenciosa, é uma prece silenciosa, que nos conecta com Deus. Santa Teresa de Ávila dizia que é uma oração de união com Deus. A gente reza mentalmente a repetição de uma pequena prece, uma pequena frase que nós vamos mentalmente repetir. Não é verbal, é uma prece mental. Isso é meditação cristã. Antônio, e qualquer pessoa pode participar da técnica de meditação cristã? Existe alguma restrição? Criança, jovem, adulto, idoso? Quem pode participar? Padre, eu diria que quem está vivo pode participar. Lógico, criança recomenda-se a partir dos 5 anos e idoso não tem limite. Agora sim, quanto mais cedo começarmos a prática, melhor, né? Lógico, e dizem que crianças elas têm muito mais facilidade de aprender, porque ainda não tem a mente ainda tão cheia de tantas coisas, tantos hábitos, né, maus hábitos, correria, né, que o próprio Jesus disse, né, quiser encontrar o reino do céu, seja como criança. A criança ainda tem aquela simplicidade ainda. O adulto, ele tem muito mais dificuldade, mas se ele pode respirar, ele pode meditar. Interessante o que você está falando, porque assim, passa a ser um exercício diário, necessário. As pessoas vão sendo então iniciadas numa forma natural de comunicação interna e externa, né? Eu lhe pergunto assim, você poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes o que acontece quando você vai fazer, por exemplo, a prática da meditação cristã? Como é que você fala, o que orienta? Você pode falar um pouco dessa técnica? Posso. Eu costumo falar da meditação, ensinar a meditação, porque eu, Antônio, eu defendo essa bandeira da meditação, né, dessa questão da meditação do modo geral e da meditação cristã. E eu costumo ensinar em 4 passos, padre. O primeiro passo é a postura. Você senta com a coluna reta. Você fecha seus olhos levemente, não precisa forçar muito, fecha os olhos levemente para ajudar na concentração. Você coloca as mãos sobre as pernas, sobre o joelho, e você fica com a cabeça, não a cabeça na posição horizontal, não muito inclinada, porque para que não induza ao sono. Quem está começando, não é bom, por exemplo, encostar a cabeça na parede, né? A postura mais indicada é a sentada, né, em uma cadeira, a que eu utilizo, porque tem outras posturas também, em almofadas, em bancos, certo? As outras tradições, mas nós da meditação cristã a gente aconselha muito cadeira. Eu, por exemplo, na minha prática diária de 4 anos, eu utilizo muito cadeira. Por que cadeira, Antônio? A cadeira você vai encontrar em qualquer local. Na fila do consultório médico, num canto de espera, você tem uma cadeira. No banco da igreja, no banco da praça, em qualquer local. Depois que você cria a prática, cria o ritmo de meditar, você consegue fazer meditação.
na beirada da cama. Agora, na sua casa é muito importante que você tenha um localzinho reservado. Então, o primeiro passo que eu diria para você é a postura. Se preocupar com a postura. Uma postura diligente, uma cadeira um pouco confortável se você for fazer mais tempo. E as mãos na posição de estar recebendo a graça sobre as pernas, né? Pode ser as mãos entrelaçadas numa posição de oração. A postura é muito importante. Se você ficar numa postura largada, balançando a perna, isso vai te atrapalhar, porque os pilares da meditação cristã é silêncio, quietude e simplicidade. Então, silêncio, os pilares, quietude e simplicidade. Interessante. Nós temos que aprender a silenciar, aprender a quietar o nosso corpo, certo? E tentar ter um coração simples, né? Coração simples. Quem não tem um coração simples, talvez tenha mais dificuldade realmente de aprender a meditar. Pessoas que estão muito, por exemplo, machucadas ou precisando perdoar e não perdoa, terão um pouco mais de dificuldade no início, sim? Com certeza, mas não tem dificuldade intransponível. Não tem dificuldade intransponível. O segundo passo, padre, é a respiração. A respiração ela é uma coisa fundamental. A respiração é a ponte que liga a mente ao coração. A respiração, ela é a respiração feita de forma consciente. Isso já vai ajudar muito o ser humano que está necessitando, que está ansioso, que está com problema de depressão, que está angustiado. Que o senhor sabe que quando nós estamos ansiosos, né, nossa respiração fica curta, né? A gente começa a não respirar bem, a gente começa a sentir mal-estar. Só basta a gente estar com a mente preocupada em alguma coisa, a nossa respiração fica complicada, apertada. Então o ansioso que está me ouvindo agora, né, sabe disso, né? Aquela preocupação em excesso, medo, que não falta medo na nossa sociedade hoje, né? Até dizem que a boa respiração é da criança, né? Porque ela mexe muito com o diafragma, né? A respiração da barriga que vai, sobe e desce, né? Isso é bom. Às vezes a nossa respiração adulta ela é muito bloqueada, muito imparcial, né? A respiração do bebê, né, que são a respiração em 4 tempos. O bebê, ele respira pela barriga, ele enche a barriguinha de ar, aí ele dá uma pausazinha, aí ele solta o ar novamente, dá outra pausa, aí expira novamente. E nós perdemos essas pausas respiratórias em virtude da correria do dia a dia. Principalmente os hipertensos, eles perdem essas pausas respiratórias. E o que é um dos itens importantes, o segundo passo da meditação cristã é a respiração. O ato de aprender a respirar corretamente já vai te trazer uma saúde, porque vai oxigenar melhor o sangue, né? Vai ter uma circulação melhor, vai te acalmar, vai te concentrar. Uma respiração consciente. Como, padre? Uma respiração, imagine que você esteja cheirando um perfume, certo? Inspirando lentamente pelo nariz e solta o ar lentamente pelo nariz, saboreando esse ar, como tivesse, ao soltar o ar, você é como se estivesse peneirando o ar. Inspira lentamente, sem forçar muito, não precisa forçar muito. Inclusive, padre, quando eu comecei a meditar, a minha respiração é como se tivesse um cano obstruído. Eu não conseguia fazer o meu ciclo de respiração. Não conseguia completar a minha respiração. Eu tinha que puxar o ar de 3 vezes. Por aí o senhor tira como eu estava ansioso, como eu estava doente, né? De falta de ar, de aperto no peito. Então, esse exercício da respiração foi muito difícil. Com o tempo, com a prática da meditação cristã, você melhora a sua condição respiratória. Isso é como se fosse afinando, sabe, o ar. Parece que as vias respiratórias vão dilatando, isso vai ficando mais fácil, fica muito mais simples de respirar. Então, o segundo passo é a respiração. E o terceiro passo, Padre Jackson, é que toda forma de meditação requer um foco. Focar a mente. Todas as tradições de meditações tem que focar a mente. Porque uma das atitudes que nós temos que fazer para meditar é tentar abandonar os pensamentos. Deixar os nossos pensamentos do dia a dia de lado, certo? E focar, criar um foco que se chama de mantra. O mantra é uma palavra ou 2 palavrinhas curtas da Sagrada Escritura. É a jaculatória, jaquitá, repetir uma jaculatória. E aí a gente escolhe, né, adota uma palavra ou 2 palavras da Sagrada Escritura que tem um significado para você. Como é que você reza? Quando você está assim meio, né,
nervoso, ansioso, com medo, triste, né? Como é que você reza? Meu Deus, né? Pode ser sua palavra, ou Jesus, ou Senhor Jesus. É muito importante que essa palavra ela tenha um significado para você. Você adota ela. Eu estou falando adotar porque quando você adotar a palavra, você deve ficar com ela do início ao fim da sua meditação. É para quê, Antônio? Para que ela crie raiz na sua mente, no seu coração. Na hora que você sentar, que você fechar os seus olhos, essa palavra, esse mantra, ele já vai vir na sua mente. Então, se você ficar mudando de palavra, certo? Você vai ter mais dificuldade de se concentrar. Esse mantra, essa palavra, é como se fosse uma âncora. Você ancorar a sua mente nela. Fixar a sua mente em Deus. Certo, Padre Jackson? Então, esse é o terceiro passo, é a palavra. E aí você vai tentar uni-la, a palavra, à sua respiração. Você começa repetindo. Por exemplo, a minha palavra que eu prefiro é: vem, Senhor Jesus. Ao expirar, eu mentalizo vem. Ao soltar o ar, Senhor Jesus. Isso você pronuncia com amor, com atenção. Vem, Senhor. Vem ao expirar. Aí, automaticamente, você vai criando uma sintonia da sua palavra com a sua respiração. Mas a fundamental mesmo é a repetição da palavra. É uma repetição de uma prece. Meditar é uma repetição de uma prece mental ao ritmo da sua respiração. Não é verbal, é só mental. Quanto mais curta, melhor. Pode ser simplesmente o nome de Jesus. Jesus, Jesus, certo? Ou quando eu estava doente, né? Porque os padres do deserto, né, eles recomendavam a prece um pouco longa, que é: Senhor Jesus Cristo, tem piedade de mim. Então eu usei muito essa prece. Jesus, ao expirar, tem piedade de mim. Senhor, aí hoje pode ser Senhor Jesus Cristo, já é longa, porque para quem está começando, sim, depois você pode ir aumentando a sua prece. Mas eu meditei muito tempo com Jesus ao expirar e tem piedade de mim ao expirar. E eu fui mudando, mas não é mudando constantemente. Ao longo de tanto tempo que eu achava que a minha palavra não estava mais tanto significado para mim, eu ficava mudando. Mas é muito importante dizer que o centro da meditação cristã é o nome, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. O centro é Jesus Cristo. Perfeito, Antônio. A gente percebe que é uma orientação simples, nada de outro mundo, mas que falta tanto no exercício diário das pessoas, principalmente aquelas que, como você mesmo colocou, estão estressadas, estão fatigadas com as preocupações do dia a dia, que não são poucas, são muitas. Nós já percebemos hoje, né, um pânico na sociedade, pessoas com medo de tudo, pessoas, por causa da ansiedade, entram até em depressão. Eu acredito que também a meditação cristã deve ajudar muito aos irmãos que estão depressivos, né? Não é só quem está acelerado, também aqueles que estão parando. Eu acho que é um retornar do seu autocontrole. Nós vamos para um rápido intervalo. Você, meu irmão, minha irmã, você vai acompanhar agora essa música que lembra um grupo meditativo na igreja chamado Taizé, que é um grupo musical francês que muito nos ajuda, de várias nacionalidades, mas estão concentrados numa comunidade na França, para justamente ajudar as pessoas a meditarem, a buscarem a presença de Deus no seu interior e a comunicá-lo à sociedade, ao mundo externo. Fica com essa canção. No segundo bloco do nosso programa Eucaristizado, nós voltaremos com o nosso diálogo, nosso gostoso bate-papo com Antônio sobre meditação cristã. Fica com a gente e voltaremos em seguida. Só
Você está ouvindo Eucaristizai. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Eucarístico, é o seu programa Eucaristizai, pelas ondas da Rádio Dom Bosco. E aqui quem vos fala é o seu amigo, Padre Jackson Frota. Tenho a alegria de estar com você todos os domingos, partilhando a riqueza da Eucaristia, da boa graça do Senhor. É muito bom pedir a bênção de Deus no início dessa nova semana, uma bênção de saúde, uma bênção de cura interior, uma bênção de proteção diante das maldades humanas, das ciladas do maligno, uma bênção de autorização para os bons trabalhos que exercitaremos ao longo dessa semana, que o Senhor nos dê a sabedoria devida para termos êxito nas nossas projeções, nos nossos projetos de vida, de trabalho e de cuidado com a família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. E é muito bom estar aqui com você, meu irmão, minha irmã, no estúdio da Rádio Dom Bosco FM, e estarmos também hoje ouvindo sobre um tema novo, inédito talvez para algumas pessoas, mas importantíssimo para quem quer buscar a sua harmonia interior, a sua paz consigo mesmo, com Deus e com o próximo, a meditação cristã. E justamente sobre esse tema, hoje trouxemos na nossa Rádio Dom Bosco nosso irmão Antônio, membro da Pastoral Familiar do Encontro de Casais com Cristo da Igreja São Benedito. Ele que está com um projeto, está inserindo, instalando recentemente, nós estamos praticamente com 2 semanas de realização desse projeto, de convidar irmãos e irmãs que queiram participar do aprendizado da meditação cristã. E é justamente sobre isso, Antônio, que eu queria falar contigo, né? Como é que está acontecendo? As pessoas que estão nos ouvindo, que queiram participar, esse é o momento, né, de você fazer o seu convite para que outros possam, quem sabe, fazer essa experiência de mergulhar a meditação cristã e exercitar para o seu bom proveito, e quem sabe, né, você não vai estar formando multiplicadores, que eu acho que essa é a ideia também primeira, de fazer outros serem multiplicadores dessa orientação para outros irmãos. É com você. Padre Jacques, eu vou só concluir os passos de como meditar, né? Que eu parei no 3º passo. O primeiro é a postura, o segundo é a respiração, o terceiro é a palavra que você escolhe, a palavra de oração. E o 4º passo, que faz muita gente desistir da prática, que é as distrações. Meu irmão, as distrações, ela faz parte da meditação, faz parte da nossa vida. Ou seja, o fundamento principal é que nós nos tornamos seres humanos menos distraído. Então, se você está distraído, se você disser assim, eu comecei a meditar, mas só foi distração, beleza, é sinal que você está precisando, certo? É o entulho, as distrações muitas vezes é os entulhos, é coisas do passado, é coisas que está aí guardado, sabe, padre? Mágoas, arrependimentos, e aí através da meditação, da expiração, quando nós expiramos, nós estamos inspirando Deus, e quando nós estamos expirando, nós estamos tirando, limpando, sabe, padre? É como se fosse cavar um poço. Meditação é como se fosse cavar um poço. O poço você cava e começa, né, a vir aquelas águas sujas, e depois você vai limpando, tem que ir tirando até vir água limpa. Então as distrações é isso, as distrações fazem parte. Ela vai continuar fazendo, eu pratico há 4 anos todos os dias, só que é menos. Agora o segredo também é o abandono, abandonar-se em Deus. Então, quando você sentar com a sua postura, que você escolher sua palavra e começar a repetir, que vier as distrações, não se preocupe com as distrações. Muita gente vê imagens, cheiros, coceiras, torce, porque no início é um pouco de dificuldade, porque o corpo não está acostumado a parar. E nós precisamos aprender a parar o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós temos que aprender a quietar para poder nós aprendermos a meditar, né? Nós temos que aprender esse relaxamento, porque a meditação cristã, a meditação no modo geral, ela é um repouso mental, repousar a mente, repousar o coração. Então o 4º passo é as distrações, que quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, porque eu botei 5 minutos, padre, e para mim foi uma eternidade, e eu fiquei pensando, um ser humano como eu, que caminho dentro da igreja há mais de 10 anos, e não consigo silenciar
A nossa paróquia tem, né, a adoração ao Santíssimo, que é uma oração de silêncio também, de adorar o Santíssimo, mas é aquela inquietude enorme de ter que ficar parado, e é isso só com muito treino, porque o senhor sabe que todo aprendizado requer prática. E para rezar em silêncio, que é a oração da meditação cristã, essa oração meditativa, contemplativa, precisamos treinar, precisamos acreditar, precisamos necessitar. Entender, compreender que nós não fomos criados, né, por Deus para ser um ser humano correndo demais, desequilibrado e nem também parado demais. Nascemos para ser um ser humano em plenitude, em equilíbrio. Né? E a meditação te dá essa oportunidade de você ser um ser humano mais natural. Então o quarto passo é as distrações. Você distraiu, é como se você estivesse andando com seu filho no supermercado e ele largasse de você. O que é que você faz? Puxa o filho de volta. Então o filho das distrações, você deixa ela lá e volta para o seu foco. O foco de quê? Dá uma respiração mais profunda e volta a repetir sua prece. É interessante, Antônio, isso que você está nos falando, porque assim, é uma constatação. Nós vivemos hoje a sociedade do barulho, né? A gente percebe, normalmente, a gente chega em casa, a gente tem a tendência de ligar o computador, ligar o ventilador, liga a TV, liga a rádio, conversa com outras pessoas. É tanto barulho ao mesmo tempo que você fica desconcentrado. Muitas vezes você está até em diálogo com alguém da sua família, algum amigo que está na sua casa, e você não entende o que está sendo dito ou não se escuta, né? E realmente eu acho que o que você nos traz hoje é uma matéria muito importante que só vem agregar a vida dos que querem realmente buscar essa harmonia interior. Por isso eu lhe pergunto, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que moram em Fortaleza ou até no interior, que queiram participar desse grupo, quem elas devem buscar, onde elas devem buscar, é de graça, qual é o procedimento? O grupo de meditação cristã, ele na paróquia São Benedito, né, foi criado por mim, Antônio, e aprovado pelo senhor, graças a Deus. Nós estamos na segunda, vamos para a terceira semana de prática, e a pessoa é gratuito, né, fica na paróquia São Benedito, no centro da cidade, né, Avenida Imperador 1165, no centro. Começa às 19h30 e termina às 20h30. Toda quinta-feira. Então, repetindo para os nossos ouvintes, toda quinta-feira, 7h30 da noite às 8h30, ou seja, é 1 hora de duração. Uma hora de duração, né? E a gente pede que as pessoas cheguem no horário, né? Se você tiver que se atrasar, é preferencial que você deixe para outra quinta, porque se trata de uma oração silenciosa. Se o grupo já estiver meditando, né? E a pessoa chegar depois, ela nem vai entender, porque ela não foi explicado para ela, se ela não tiver ainda a prática, como ela também atrapalha um pouco o grupo, né? Porque o grupo já está em silêncio e qualquer ruído, principalmente quando nós estamos iniciando, ele nos atrapalha muito. Então é bom saber, o meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, que queira participar na próxima quinta-feira, você chega um pouquinho mais cedo, você entrando ali na Avenida Imperador 1165, tem um prédio, que é um prédio de reuniões que pertence ao nexo da Igreja São Benedito. Ao entrar, você vai procurar a sala onde está reunido o Antônio com o grupo de meditação. Repito, não se paga nada, não tem nenhum valor simbólico, nada, é só o querer participar. Então, localiza a sala onde está o Antônio, vai e participe. 7h30 às 8h30 da noite, vale a pena. É um investimento para a tua alma, é um investimento para a tua psique, é um investimento para a tua vida e a tua saúde diária, né? Como o próprio Antônio falou, nós somatizamos muitas coisas. E quando a gente não dá conta de falar, o corpo vai reagir. E aí reage sempre com doenças, com câncer, com a depressão, com dores estomacais, com dores na cabeça, dores musculares e tantas outras situações. Mas estamos quase chegando ao final do nosso programa. Que tristeza, né? Mas é isso mesmo, a gente precisa marcar outros encontros com o Antônio, até para trazer um pouco os resultados, né, que ele vai percebendo na vida dos irmãos. Quem sabe a gente poderia até ver futuramente testemunhos de pessoas que estão se agregando a este grupo. Eu queria só chamar a atenção aos que desejarem participar, que a próxima quinta-feira já teremos encontro de 7h30 às 8h30. Procure o Antônio ao entrar lá no Centro de Pastoral da Igreja São Benedito. Antônio,
suas considerações finais, sua mensagem final, e em seguida eu gostaria de pedir a bênção de Deus para todos nós. Padre, é bom deixar claro que a meditação, para que ela funcione, né, para que o ser humano crie o hormônio do bem-estar no organismo e aprenda a aquietar e acalmar e ter essa conexão profunda com Deus, porque ela tem a parte científica comprovada e tem a parte religiosa também, que você vai sentir os benefícios com a prática. Que se recomenda-se que faça 2 períodos, pela manhã e pela noite, no mínimo de 20 minutos. De manhã, 20 e à noite, 20. Só que eu não recomendo começar com 20, porque você não está acostumado. Então, você começa devagarinho, como se estivesse regando uma planta. Você começa fazendo 5 minutos. Eu comecei e fazia 5 minutos pela manhã, 5 meio-dia e 5 à noite. E eu esqueci de falar que com uma semana de prática, eu fui curado do meu aperto no peito. Por isso que eu sou apaixonado pela prática, eu leio bastante, tem uma literatura, tem vários livros de John Main, de Dom Lores, do próprio Padre Domingos Cunha, um livrinho muito bom chamado Meditação Cristã, que vem de Napaulos, né? E tem o programa dele, do Padre Domingos também, que passa meio-dia, 10 minutinhos. Então, assim, é um caminho de purificação. Um caminho, é uma oração que nem dizia Santa Teresa de Ávila, de união com Deus, que você precisa só começar. E não desejar resultados de imediato. O problema é que às vezes nós somos muito acostumados à pressa, né? A tomar um remédio e já resolver os nossos problemas. Então, não, é um processo lento, mas que vale a pena você dar esse presente de Deus para você, que na realidade meditar, meditação cristã, uma forma de oração silenciosa que você vai dar esse presente de Deus para você. Então é muito bom que você marque o tempo. Marcar um tempo, 5 minutinhos, e veja o que acontece. E não crie expectativa, e todo dia faça um pouco até chegar a fazer os 2 períodos de 20 ou 30 minutos. O grupo ajuda muito, porque o grupo, a gente aprende a meditar lá, meditando, treinando, e tira as dúvidas, e aí há uma energia muito positiva, né? Um ajudando ao outro. Então eu espero você, se tiver dúvida também, quiser me ligar, pode me ligar. Pode dizer o seu meu número? Telefone é 98940-0350. O telefone da Vivo, se quiser me ligar. Eu também tenho um blog que tem muita informação. Criei um blog que se chama respiraemeditar.com.br. Tem no Facebook, tem no Google, divulgando para todo o Brasil a prática da meditação cristã. Lá tem vídeos, né, que eu gravei, e tem também vídeos que os médicos, neurologistas gravam, falando, só que os médicos não falam na questão religiosa, mas eles falam na questão científica, que é muito importante. Você que precisa, que tem ansiedade, síndrome do pânico, asma, né? A gente aprende a controlar melhor nossas raivas, ou seja, a meditação, ela traz para a sociedade um ser humano mais equilibrado. Então, um obrigado ao Padre Jacques, que está apoiando esse projeto. Isso era um sonho meu e um desejo. Esse grupo ele é guiado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, o grupo da Paróquia São Benedito. Temos outros grupos também aqui na nossa comunidade de Fortaleza, na Paróquia do Cristo Rei, aos sábados, no Colégio Santo Inácio, certo? Na comunidade do Padre Domingos, às quarta-feiras. Existem outros grupos também, mas se você quiser ver os endereços dos grupos, entre no meu blog, www.respiraemeditar.com.br, e clique em Grupos de Meditação Cristã, em Fortaleza, que tem os endereços. Um forte abraço e fique com Deus. Eu espero que você comece, porque você merece dar esse presente de Deus para você. Faço votos então, Antônio, que o seu trabalho, esse projeto sirva e gere muitos frutos na vida dos nossos irmãos e irmãs. E desejo a todos que vão participar desse projeto que a cura, a harmonia, a paz interior realmente aconteçam, para que você possa fazer um bom caminho nesse mundo. Nada melhor do que estar bem consigo, com Deus e com o próximo. Meus irmãos, peçamos então à Virgem Maria, Nossa Senhora do Patrocínio, que derrame sobre ti a sua bênção. E assim, o Deus Todo-Poderoso lhe conceda ao longo dessa semana a saúde, a paz e a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no teu coração, muito obrigado pela companhia e até o próximo domingo, se Deus quiser. Você ouviu Eucaristizai com o Padre Jackson Frota.